Fala galerinha, tranquilos? Como vocês estão? Então, hoje nós vamos iniciar o conteúdo da unidade 6 desse bimestre, que são os elementos da dança. E para a gente começar a falar sobre elementos da dança, a gente não pode deixar de falar ou começar a falar sobre música, que é um dos principais elementos da prática da dança, né? Então a música em si, ela é uma forma de linguagem muito presente no nosso cotidiano, seja para dançar ou apenas para curtir o momento, relaxar, enfim. A música é uma prática, né? A gente pode dizer dessa forma, muito presente. E a gente está falando de música num contexto geral, a gente não está falando de gêneros específicos, estamos falando de todos os tipos de música, né? Seu nome vem da palavra grega musique, o que significa arte das musas, né? Acredita-se então que a música ela está presente em nossa cultura desde o período pré-histórico, né? Com caráter mais religioso, né? E produzido pela natureza e pelos seus movimentos corporais. Assim como então como as demais construções humanas, a música vem sendo recriada ao longo da sua história, né? Diversos gêneros surgindo e por aí vai. Então passando por diversos períodos e se adaptando às suas características e a cada momento histórico, né? Então a gente pode puxar estilos, falando assim para vocês entenderem em relação aos estilos musicais, né? Teve os seus períodos que o rock foi muito tradicional, o pop, para vocês entenderem um pouquinho dessa evolução dentro da música. E se a gente for pegar, por exemplo, um estilo musical em si, para vocês entenderem essa evolução, se a gente for escutar um pop dos anos 50, vai ser totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Até um ritmo muito enraizado aqui no Brasil, muito tradicional, conhecido, até mesmo o próprio funk. Se a gente pegar o funk dos anos 80, dos anos 90 e pegar com o da atualidade, vocês vão ver, vão fazer essa comparação e essa transformação que teve ao longo desses anos, né? Anos 90, 2000, até a nossa atualidade de hoje, né? Na Grécia Antiga, então, a música ela foi incorporada ao teatro, como dança, né? E foi o filósofo Pitágoras quem desenvolveu as escolas musicais. Na Idade Média, então, ela tinha uma forte influência pela igreja, ou seja, a música que predominava, ela era ligada aos cultos religiosos, como o canto gregoriano, por exemplo. Então, naquele período, surgiram os trovadores, que eram cantores que se apresentavam nas ruas. Já no período do Renascimento, então, cresceu o interesse por formas de músicas diferentes, né? E no período barroco, então, surgiu a ópera. O renascimentismo marcou, então, a criação da música como meio de expressão e emoção e dos sentimentos, né? No início do século XX, a criação das tecnologias de gravação e reprodução por aí fez então com que a música ganhasse outras linguagens populares e se tornando parte do cotidiano da população, por meio das rádios, da televisão e atualmente aí pela internet e pelos canais de streaming, né? Spotify, Deezer, entre outros. Além então dos aspectos históricos, a música ela tem uma linguagem que tem os seus códigos de elementos próprios, né? Por exemplo, entre eles, então, a gente pode citar a melodia, a harmonia e o ritmo. E o que é isso, né? Melodia, por exemplo, né? Dentro do dicionário musical, então, ela sugere a seguinte definição, que é uma sequência de nota de diferentes sons organizados numa dada forma de modo a fazer a música, né, para quem se escuta. Contudo, o modo de reagir a uma melodia é questão muito pessoal, que daí a gente entra em questões de gênero, gosto e por aí vai. Aquilo que faz sentido musical para um pode ser inaceitável para outro, e o que mostra intensamente o quão a música é rica, o quão a melodia, né, em si ela é importante para uma música. E depois a gente tem a harmonia. O que é a harmonia? A harmonia é quando ocorrem, né, duas ou mais notas musicais, né, de diferentes sons que são variados ao mesmo tempo. Ou seja, se eu pegar o violão lá e eu colocar várias notas musicais nesse violão, ele vai formar essa harmonia musical que vai em cima
em cima da nossa melodia, né? E o ritmo, né? O ritmo é a palavra que é usada para descrever os diferentes modos pelos quais um compositor agrupa os sons musicais. Ou seja, principalmente do ponto de vista de duração dos sons e a sua acentuação, aquilo que a gente ouve, né? A batida, em relação à velocidade mais lenta, mais rápida. E num plano de fundo, então, a música haverá uma batida regular, né? A pulsação da música ouvida é uma simples batida de sentimento, né? Que serve de referência para o nosso ouvido. Ou seja, o ritmo ele varia, tem vários estilos. Então, dentro desse estilo, por exemplo, de rock, por exemplo, existem várias formas de ritmo do rock, do pop, entre outros estilos musicais. Além da dança, então, a música está muito presente em outras práticas corporais. Por exemplo, como na ginástica, né, nas modalidades de solo, na ginástica artística feminina, nas provas de ginástica rítmica e na ginástica para todos. Ela faz parte também das apresentações dos intervalos, né, apresentações das modalidades esportivas, né, aberturas ou encerramentos de grandes eventos esportivos, como Copa do Mundo, ou a própria Olimpíadas, final do campeonato de futebol americano, né? E a relação com a música e com as práticas corporais é um exemplo que demonstra muito a sua importância para a cultura. Ou seja, como eu falei no início, a música está muito enraizada na população mundial, né? Porque a gente usa a música para várias coisas. A gente usa a música para chorar, a gente usa a música quando a gente está apaixonado, a gente usa a música quando a gente está alegre, a gente usa a música para tudo. Não só como uma forma de expressão corporal, né, que ela é muito utilizada e que acabou surgindo, né, mas também apenas para o nosso momento de lazer. Às vezes eu não quero fazer nada e quero só colocar uma música para ouvir, relaxar. Então a música está muito enraizada. E dentro disso existem diversas formas, né, de você aproveitar e curtir e diversos estilos musicais variados, né? Então por isso que a música é muito importante. E é importante porque a música nem sempre é a que agrada a vocês, aí desse lado, vai me agradar, ou vice-versa. Mas ela tem um território tão vasto que ela permite a gente simplesmente desbravar todo esse território e conhecer diversos estilos musicais e diversas batidas musicais. Tranquilos? Então, na nossa próxima aula a gente continua ainda falando sobre dança, porém a gente vai falar sobre ritmo, né? O que é, aonde surgiu e para que serve isso. Tranquilos? Então, nessa primeira aula conversamos sobre os elementos da dança e o principal deles, né? Para a gente ter o ritmo, para a gente ter o movimento, precisa ter uma música. E hoje nós conversamos sobre a música. Tranquilos? Então, na nossa próxima aula a gente conversa sobre o ritmo. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e até mais.